Bom, finalmente nós chegamos aqui ao Primavera e nós vamos começar o nosso projeto. Nós vamos pegar aquelas informações que nós geramos através da IA e nós vamos colocar no Primavera aqui. Lembrando que se caso você tenha essas informações na sua planilha, você também poderá utilizar. Basta fazer um ajustezinho ali para ficar igual ao que nós geramos, mas você vai poder utilizar elas também e aí você pode criar o projeto a partir das suas informações, tá? Aí há apenas uma forma de eu simular da forma que eu quero, mas você pode utilizar seus dados também. Primeira coisa que você vai fazer, depois que você entrar no seu Primavera, vai ser criar o projeto. Você precisa ter o projeto pronto para que você possa ter o share. Então nós estamos com o Primavera aqui, repara que não tem nenhum projeto, mas caso você já tenha algum projeto no seu Primavera, não tem importância, tá? Mas no meu caso aqui, acho que fica mais interessante se tiver completamente limpo. Eu vou criar o projeto e vou dar um finish. A data do início do projeto também não tem importância no momento, você pode alterar a qualquer momento, tá? Vou apenas colocar o ID do projeto como casa e o nome do projeto vou botar casa também, tá? Então você põe o ID que você quiser, o nome que você quiser. Eu gosto de simplificar para poder facilitar o meu trabalho. Eu só criei o projeto, não vou fazer mais nada e já vou exportar ele, porque eu já sei que ele já tem o share com as informações mínimas, que nem eu expliquei na aula de share. Para exportar, File, Export. Então, ó, na versão share, pode ser, porque como é você mesmo que vai importar, então pode ser qualquer versão. No caso, eu estou usando a versão 23, se o seu for 24, ou 25, ou 15, não tem importância, porque você mesmo vai importar, então não vai estar problema de incompatibilidade. Projeto. E aqui o local que você vai colocar. Pronto, exportou. E agora vamos lá na pasta onde foi gravado o seu share. Tá aqui a pasta, eu vou clicar com o botão direito e vou abrir ele com um bloco de notas. Então repara como é confusa inicialmente essas informações, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vou clicar aqui em Edit, mandar localizar. Eu sempre coloco aqui o percentual T, que são as tabelas. Então ele vai encontrar essa tabela aqui, que é obrigatória, sempre terá essa tabela. Essa daqui também sempre terá, OBS, que nem eu já mostrei. E a do projeto, contém as informações do projeto. Repara, tem aqui o file, que tem o título das colunas, né? E depois teria o registro. E aqui, calendário, pronto. Cheguei onde eu queria, que é essa aqui, ó. É nessa tabela aqui, ó, Project WBS, que contém a WBS do projeto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta tabela aqui, ó, selecionar, e vou parar exatamente aqui antes desse percentual aí. Esse percentual aí, ele sempre fica no finalzinho, tá? É só para um indicativo que o projeto terminou ali, que o arquivo terminou ali. Vou dar o Ctrl C, e agora nós vamos na nossa planilha do Excel. Nessa planilha do Excel, nós temos o prompt que eu já fiz para poder criar a AWS a partir das informações que nós trouxemos lá do nosso projeto. O que eu fiz? Eu peguei aquela planilha toda, dei uma formatada nela e trouxe ela para cá. Eu estou colocando aqui embaixo para poder gerar o prompt junto com ela, tá? Então ela está aqui completa, exatamente da forma que a IA gerou. Caso você tenha a sua, você pode colocar aqui também, substituir ela, tá? Utilize essas colunas aqui, porque ela já está pronta para essas colunas, tá? Você pode precisar fazer qualquer correção também no prompt, você pode corrigir também, que está muito bem explicado aqui, ó, tá? Já formatei, já deixei ele bonitinho. O que ele vai fazer, né? Ele vai ler essas informações, tá? E vai criar uma estrutura de WBS. Então aqui eu explico como é que vai ser. Então repara, eu pedi para ele criar apenas 2 níveis. Tá? Eu poderia pedir para ele criar mais níveis. Eu só precisava rever todo o processo aqui do prompt para que ele possa criar 3, 4, 5 níveis. E aqui observa que um detalhe.
Na descrição, onde ele vai colocar o nome da AWS, eu pedi para ele colocar aqui, ó, utilize os nomes dos serviços e etapas encontrados na planilha orçamentária fornecida. Inclua o quantitativo e a unidade de medidas associada a cada alimento quando aplicado, tá? Então, eu quero que ele utilize esses nomes aqui, mas eu quero que ele coloque também essa quantidade junto com a unidade, junto com o nome. Obviamente, se você não quer que aconteça, é só tirar esse prompt aqui, tá? Que aí ele não coloca mais. E agora nós temos a planilha, a parte que vai transformar aquela planilha, né, na parte da tabela dentro do Share. Aqui, essa parte verde aqui, é onde eu vou colar aquelas informações que eu acabei de copiar no Share. Então repara que eu vou dar um colar aqui, vou colocar como texto. E o mais importante aqui é esse código aqui, ó, 3680, que veio do meu projeto. Então, cada projeto, né, no seu vai aparecer provavelmente um outro valor. Só que cada linha da AWS vai receber um código novo. Então, aqui eu apenas somei mais um, ó. Cada linha ele vai somar mais um, mais um, mais um, mais um, porque ele precisa ser único. Então, a partir de um número. Por isso que eu preciso trazer esse número para saber qual é o primeiro e depois eu vou só somando. Essa parte cinza aqui, onde tem várias fórmulas, tá vendo? A maioria delas apenas repete a informação de cima, tá vendo? Ela apenas repete a informação de cima. Essa daqui, por exemplo, é interessante. Esse aqui é um flag. Flag significa yes ou no, sempre yes ou no. Então, no caso dessa primeira linha aqui, ele vai dizer que essa linha é o nome do projeto. Então, quando você olhar aqui, ó, casa é o nome do projeto, tá? As outras são parte da AWS. Ok? Então, ele colocou junto o nome do projeto junto com a AWS, sendo que esse aqui é o nível, vamos dizer assim, chamar de 0, que é o nome do projeto. E ele sabe qual é o nome do projeto apenas por esse flag aqui, porque o único que vai ter Y vai ser essa linha aqui. Todas as outras linhas vão ser N. É assim que ele trabalha, tá? Cada nome desse daqui, ó, se você quiser saber, tá lá naquela tabelinha da Oracle, que eu já forneci. Tá? Se você quiser identificar, então, por exemplo, esse aqui é o Project ID, que ele colocou esse nome, né? Esse aqui é o Project Name, que ele colocou esse nome. E por aí vai. E essa célula aqui, tá? Ela tem uma fórmula diferente. Até coloquei uma corzinha ali, um pouquinho diferente, porque na verdade ele vai pegar a informação daqui do lado, que vai ser gerada aqui do lado. E nós vamos colocar, tá? Então, repara que para não perder essas fórmulas aqui, nem todas são iguais, nem todas têm fórmula, tá vendo? Aqui não tem fórmula, tá vendo? Porque não precisa, eu descobri que não precisava colocar nada, nem tem. Apesar de ter uma informação aqui em cima, se você não colocar nada, ele funciona também, tá? Então, a gente vai se concentrar apenas onde é necessário, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele prompt, vamos jogar no Maya, e aí, ele dando o resultado que interessa a gente vai colar aqui neste canto, tá? O segredo da fórmula é esse quem é o pai, tá? Porque ele vai identificar pela fórmula quem é o pai, ou seja, naquele 1.1, então 1.1 é filho de 1, 1 é o pai de 1.1, então, e assim por diante. Então, é isso que precisa ser colocado aqui na fórmula que vai para o share, tá? Ele vai ter aqui, ó, esse lugar aqui, ó, parent, que é exatamente quem é o pai. Então, ele vai pegar essa informação que está lá, ele vai buscar a informação que está lá, tá? Bom, vamos criar, então, a nossa AWS. Vou clicar aqui e vou até lá embaixo, ó, tudo, ó, pegar tudo. Eu quero que ele transforme esta tabela em uma AWS que eu possa importar para o Primavera. Ctrl C, agora vamos ver o resultado esperado. Eu vou fazer aquilo que nós combinamos. Se der algum erro, eu vou refazer, vou tentar uma outra IA, até uma hora que eu vou acertar, porque normalmente vai ser esse o nosso dia a dia. Tá? Vou direto nesse aqui, que eu gosto mais, ele acerta na maioria das vezes. Vou clicar com o botão direito e vou dar um colar. Vamos ver.
Ele parou aqui, ele deu que tentar novamente, vamos ver, limpeza de entrega, vamos ver se ele fez tudo. Ó, limpeza, vistoria, tá, então ele fez tudo. Eu achei que ele tivesse feito só parte, ele fez tudo. Vamos pegar aqui, ó, vamos copiar, porque às vezes tem que observar aqui, tá? Às vezes ele bota assim, continue, e aí você tem que clicar para continuar. Já aconteceu de eu não ver, levar a informação que estava faltando, tá? Então, observa se ele aparece aqui, continue. Tá? Vamos copiar e vamos levar para a nossa planilha. Muito cuidado na hora de colar, tá? Porque nem sempre a informação vem exatamente conforme eu peço. Então, observa aqui, ó, essa primeira linha aqui, ó, é a linha do nome do projeto. O registro começa aqui, tá? E aqui tem fórmula e aqui não tem fórmula, tá? Então, depois eu vou pegar essa linha aqui, essas fórmulas e copiar para baixo. Então, vou colocar aqui como valor. Vou colocar assim, vou colocar assim. Então, após você colar a sua WBS, que você trouxe lá da sua IA, vamos fazer a cópia dessas fórmulas que estão aqui, tá? Observa que nessa fórmula aqui, eu estou utilizando uma função, normalmente ela é nova. Caso dê algum erro, é só você selecionar aqui e ir lá no ChatGPT, e dar o copiar e pedir para transformar essa fórmula numa função mais antiga, né? Porque o seu Excel de repente não entendeu porque ele não está atualizado, então você pede para ele colocar na versão do seu Excel que ele vai fazer a mudança e vai funcionar, tá? Então, que essa função aqui é um pouquinho antes que eu descobri. Ela é nova, é uma função nova. Bom, então eu vou pegar isso aqui e vou copiar. Copiar até aqui, ó. Copiar tudo. Um Ctrl C. E vou até a última linha. Coloca como função, como fórmula. Então, já está tudo certo. É sempre bom você dar uma olhadinha, né? Ver se o número está sequencial, né? Dá uma olhadinha nessa coluna aqui também, ó. Parent, né? Repara que ele não é para ficar tudo igual, tá? Tem que ficar, ela está descobrindo quem é o pai. Então, 81 é o pai, esse aqui é o pai, tá vendo? Então, mais ou menos, ele fica numa situação assim que vai alternando, tá? Não é tudo igual, né? Aí chegou aqui, o que você vai fazer? Você vai levar só essa parte aqui, ó, tá? Então, eu vou dar um Ctrl asterisco, ele copia só essa parte aqui, já copia tudo, ó, tá vendo? Dá um Ctrl C e vai lá no seu bloco de nota, onde você deixou a informação, e vai passar por cima, tá? Então, exatamente aqui onde começa a tabela, Project WBS, e antes do Ezinho, tá? Então, eu vou copiar, já copiei, vou dar um colar, e ele vai substituir aquelas informações. Eu salvo, volto para o Primavera, File, Import. Aqui é bom dar uma conferida se você trouxe o seu share direitinho, né? E aqui sempre você coloca Update. Next, Next, Finish. Tá aqui a minha WBS, tá vendo? Já tá tudo organizadinho. É como se fosse uma digitação rápida, tá? Bem interessante, tá? Ele colocou as unidades, porque eu pedi para ele colocar as unidades. Você pode pedir para colocar qualquer informação, tá? Repara que também já está tudo estruturado, ficou bem grande essa WBS, até maior do que os outros que eu fiz. Tudo pode variar. Teve uma vez que criou uma atividade do tipo assim, colocar uma placa na frente do terreno, entendeu? Então eu deixei, mas no final é o engenheiro que vai dizer qual é a informação correta, tá? Então ele apenas dá algumas sugestões, ok? Próxima aula vamos agora entrar com as atividades. Isso aqui é WBS, vamos entrar com as atividades. Até lá!